Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O propósito desse vídeo de hoje é mostrar essas plantas replantadas hoje, que estavam aqui no canal há um tempo e parece que tem algum problema nelas que elas não estão desenvolvendo. E principalmente o que vocês já sabem é mostrar belezas e detalhes dessas plantas aqui no quintal. Então fique até o final que vai ter muita informação aqui para vocês e vocês vão se surpreender com tudo que irá acontecer. Primeiramente agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos proporciona e mostrar essas belezas aqui para vocês. E o que mais gostamos no quintal é as variedades e colorações, as diversidades de plantas presentes aqui no momento. E eu tenho a oportunidade hoje de mostrar um pouco delas para todos vocês. Achamos essas plantas em vários lugares do planeta Terra, na Tailândia, na Indonésia, no Pacífico e em muitos lugares aqui na América do Sul. Eu não sei se vocês já sabem, mas quem chegou de paraquedas aqui no quintal do Rafael, quero falar para vocês que uma belezinha dessa, a maioria delas crescem aproximadamente 3 metros, com formato, folhas, cores completamente diferentes. Podem dar uma olhada aí, vou aproximar. E não só em esse vídeo, você consegue ver a necessidade da luz solar, eu explicando nos outros vídeos, a frequência de rega, tipo de solo ideal e a poda e manutenção. Isso é o dia a dia que ficamos com ela. Então imediatamente eu quero dar uma pausa e mostrar para vocês a forma que ela reage após uma chuva. Então eu quero mostrar os detalhes, as alterações na coloração e no vigor que elas ficam depois da chuva e ainda continua chovendo aqui no Rio. Então não posso deixar de comparar essa perseverança da planta com uma ideia de enfrentar a adversidade com tranquilidade e força interior. Essa planta é conhecida como Condianum variegatum. A Croton é uma planta ornamental, conhecida por suas folhas vibrantes e variadas, que podem apresentar tons de verde, vermelho, amarelo, laranja e várias outras tonalidades que vocês podem ver no meu canal aqui. Uma observação após a chuva, suas cores podem se tornar mais intensas devido à hidratação adequada. Então quero falar para vocês sobre uma parte da filosofia oriental. Assim como a Croton se adapta às variações de luz e água, podemos aprender a nos adaptar às mudanças da vida, mantendo nossa essência. Filosofia faz a gente observar as cores vibrantes do Croton, mesmo após tempestades, lembrando-nos da capacidade humana de encontrar beleza e significado após períodos de adversidade. Talvez algumas plantas que eu mostro aqui não tenha na sua casa, ou talvez não tenha na sua cidade, mas isso é questão de tempo, que uma hora vai aparecendo. Até eu tô atrás de algumas. A gente sempre vai conseguindo cada vez mais variedade. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam, que a importância de observar e cuidar das plantas, não apenas como um hobby, mas como uma prática que nos conecta com a natureza e promove bem-estar. Reflita sobre como o cuidado com as plantas podem ser uma metáfora para o autocuidado e o cuidado com os outros. Observando essa linda planta, meus amigos, que alegria ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje quero convidar vocês para um momento de pausa, reflexão e conexão com algo que muitas vezes passa desapercebido: a transformação das plantas no nosso quintal.
Aqui, cada folha, cada cor e cada detalhe carrega uma mensagem. Hoje vamos falar sobre os crótons e o que eles representam: resiliência, beleza e mudança. Mas também vamos conversar sobre a vida, sobre família, amigos e sobre o que podemos aprender com essas plantas. Quero que você veja esse vídeo como um encontro entre amigos, onde compartilhamos histórias e reflexões enquanto exploramos junto esse mundo fascinante. Olha a coloração dessa amarela. Vou dar uma pausa aqui para mostrar o quintal e as plantas após a chuva, né? Olhe como elas estão depois de chuva e como se tivesse tomando um banho de vida. Cada gota d'água é uma lembrança de que a natureza nunca para de se renovar. Vamos juntos então comigo olhar essa Picasso aqui e ver as transformações dela ao longo do tempo. Quero começar com esse Picasso porque sempre eles me impressionam. Sabia que o Picasso e outras variedades que eu gosto tem um poder de transformar completamente suas folhas, mudam de cor dependendo da luz, do clima, até o solo, e como se eles nos ensinassem que a vida é feita de ciclo e que cada fase tem sua própria beleza. Então podemos ver crótons de tons amarelo, vermelho, vibrante. É impossível não se encantar, parece uma obra de arte viva. É esse que, com tons de verde escuro e as manchas douradas, cada folha é única, assim como nós. Cada um de nós carrega a sua própria história, sua própria marca. Parando para pensar novamente, a chuva faz algo mágico com as plantas. Elas ficam mais vivas, mais brilhantes. Isso me faz pensar em como nós, depois de enfrentarmos nossas tempestades, também saímos mais fortes, mais renovados. Não é uma lição incrível? Parando para pensar, sabe? Os crótons me lembram muito da filosofia oriental. No taoísmo, existe um conceito que significa agir sem esforço. As plantas fazem exatamente isso. Elas crescem, se adaptam e florescem sem resistir ao que a natureza lhes dá. Já na filosofia oriental, os estoicos nos ensina a abraçar o que não podemos controlar, assim como essas plantas fazem. Quando vem a chuva, elas não reclamam. Quando o sol aparece, elas não hesitam. Elas simplesmente seguem em frente, vivendo o momento presente. Quantas vezes na nossa vida enfrentamos momentos difíceis, mas depois percebemos que foram esses momentos que nos tornaram mais fortes. Assim como os crótons, que ficam ainda mais vibrantes depois de uma tempestade, nós também podemos transformar nossa dificuldade em algo bonito. Queria lembrar para vocês que esse quintal não é só um pedaço cheio de plantas. Para mim, ele é um reflexo de tudo o que aprendi com minha família e amigos durante a pandemia, quando comecei a cultivar essas plantas. Lembro como a minha avó dizia que cuidar do que é vivo nos ensina a cuidar de nós mesmos. Tem uns crótons aqui, por exemplo, que foi um dos primeiros que plantei. Cada vez que olho para ele, lembro das conversas que tive com amigos e da importância de nutrir não só as plantas, mas também nossos relacionamentos. Afinal, o que seria da vida sem pessoas ao nosso redor para compartilhar momentos? Um pensamento de reflexão e amizade é: cuidar das plantas me ensinou que
As relações também precisam de atenção, assim como essas plantas, essas folhas, precisam de luz, água e cuidado. Nossos amigos, familiares também precisam de presença, carinho e palavras gentis. Você já agradeceu alguém importante na sua vida hoje? Olhem essa folha aqui. Já repararam nas pequenas veias que percorrem cada uma delas e como se fosse as linhas do tempo, marcando tudo que essa planta viveu. Falam sobre a adaptação das folhas e das plantas. Parando para pensar, outra coisa fascinante é como elas se adaptam ao ambiente. Esses crótons, por exemplo, antes estavam em um canto mais sombreado. Quando os coloquei em um lugar com mais sol, eles demoraram, mas se adaptaram. Ficaram ainda mais bonitos. Isso me lembra que mudanças mesmo difíceis podem nos trazer algo melhor.
Depois de tudo que vimos hoje, quero que você leve algo especial deste vídeo. Cada planta tem algo a nos ensinar: paciência, resiliência, aceitação. E você, o que as plantas no seu quintal têm a dizer? Quero que você compartilhe comigo nos comentários. Esse canal não é só meu, ele é nosso. É um espaço para refletirmos juntos e aprendermos uns com os outros. A natureza é sábia e as plantas são mestres silenciosos. Elas nos mostram que, mesmo nas tempestades, é possível crescer, transformar-se e florescer. Que possamos levar essa lição para a nossa vida e compartilhar com aqueles que amamos. Voltando aqui, meus amigos, esse é o replante que eu vou fazer. Plantas que chegaram há pouco tempo e aquelas ali que chegaram já tem um tempo e elas estão meio perdendo as folhas. Vou ter que abrir aqui para saber o que está acontecendo nelas. Vocês observando bem as plantas e a terra aqui pretinha, esterco de boi e humus, e vamos fazer uma mistura aqui para elas se fortalecerem e voltarem como elas eram antes. Logo assim, quando eu tirei a planta, eu vi que estava sem dreno nenhum. Olha como que é importante às vezes você ver um vaso que tem muito tempo que você não mexe nele. Às vezes um descuido pode enfraquecer, adoecer e às vezes até matarem sua planta. Replantar então é uma etapa essencial para cuidar das plantas. Às vezes aquelas plantas que você deixou para casa começam a apresentar sinais de que precisa de mais espaço, como as raízes saindo pelo fundo do vaso, folhas amareladas ou até a perda de flores. Isso acontece porque o solo vai ficando compactado, pobre em nutrientes, ou o vaso se torna pequeno demais. Tem várias variações que é bom observar, ver o que pode estar acontecendo para não continuar acontecendo. Outra razão que me motivou a replantar algumas plantas aqui no canal é a questão do dreno. Como eu falei, que percebi que algumas estavam perdendo folhas porque o vaso não estava drenado bem a água, o que pode causar o apodrecimento das raízes. Para evitar isso, é fundamental garantir um bom sistema de drenagem, como veremos daqui a pouco todas essas plantas plantadas. Então pegue um vaso adequado, que um pouco maior às vezes do que o anterior, substrato rico em nutrientes, adequado para crotas, às vezes algumas com argila, pedrinhas para drenagem, uma pá e uma luva. Manusear as plantas se preferir. No caso dos crotas, eles gostam de solo bem drenados e levemente ácidos. Eu sempre preparo uma mistura de terra vegetal, só que dessa vez eu coloquei esterco de galinha, né? E dessa vez eu não coloquei areia, mas depois com o tempo eu posso colocar. E deixei os humus de minhoca junto. Isso garante que a planta receba os nutrientes de que precisa para crescer. E aqui eu peguei um pouco de terra que parecia um pouco de argila para deixar embaixo. Deixei bem no fundo do vaso. Em seguida adicionei uma camada de terra dessa que eu estou usando. Então, como a terra solta, evita que o substrato escape pelos furos. Como eu fiz aí, não deixe de colocar uma parte do substrato
preparando no fundo do vaso para criar uma base para as plantas. Com cuidado, segure a base do caule e retire a planta. Se necessário, aperte levemente o vaso para soltar o torrão da terra. Observe bem essas dicas que às vezes é muito importante. Se as raízes estiverem muito emboladas, solte-as delicadamente com as mãos. Caso encontre raiz podres, corte-as com uma tesoura esterilizada. Posicione a planta no centro do vaso e complete as laterais com o substrato. Aperte levemente a terra ao redor da planta para firmá-la. Após o replante, regue a planta com moderação. Isso ajuda a fixar o solo, o substrato, e hidratar as raízes. Replante o mais do que apenas trocar a planta de vaso. É uma oportunidade de renovar o ambiente delas, permitindo que ela floresça novamente. Enquanto replanto, é impossível não pensar sobre como as plantas refletem na nossa vida. Assim como elas precisam de espaço para crescer, nós também precisamos de novos ambientes e oportunidades para florescer. Às vezes, o que está nos segurando não é falta de capacidade, mas um espaço inadequado para nosso crescimento. O cuidado que dedicamos às plantas é um lembrete de como pequenas ações fazem a diferença. Ao garantir que uma planta tenha um bom dreno, nutrimos suas raízes, prevenimos problemas e incentivamos um desenvolvimento saudável. O mesmo acontece com nossas relações com a vida. É preciso atenção aos detalhes para evitar que algo tão importante se perca. Essas duas variedades é umas que eu adquiri há pouco tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui, antes de vocês verem o resultado final. Vejam que a planta replantadas, prontas para uma nova fase de crescimento, é algo muito especial. Observem aí a mudança de vaso, a mudança de terra, o que isso influencia às vezes na nossa terra, na nossa planta, no tempo que ela está ali com aquela terra antiga, e aos poucos a gente vai vendo a diferença, como ela se comporta, como ela desenvolve. Espero que este vídeo tenha inspirado você a cuidar das suas plantas com ainda mais carinho. Se você gostou dessas dicas e reflexões, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com amigos que também amam plantas. Vamos espalhar esse amor pelas plantas e crescer juntos, assim como nossos crotos. Obrigado por me acompanhar até aqui.